Hakuna Matata, Sawabona, direto da África do Sul. Eu sou a pastora Paulitas e estou aqui com o nosso informe semanal, contando e tentando fazer um diário de bordo do que está sendo essa viagem, de como tudo aconteceu e trazendo o que está acontecendo de relevante, apesar de ser tudo, mas querendo falar algumas coisas ou alguns insights que vão te trazer profundas meditações no reino e conexões no seu espírito, para que você comece a refletir: será que eu estou fazendo ou estou sendo relevante para o reino? Será que eu estou fazendo aquilo que eu posso com o meu chamado, dando o meu melhor? E eu estava pensando o que eu ia gravar primeiro. Eu cheguei aqui tem já 24 horas, estou em solo africano, e já aconteceram muitas coisas, mesmo nessas... Não deu 2 dias ainda, né? Estou vencendo aí 36 horas já em solo africano, do que Deus está fazendo, do que Deus está falando. E uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu cheguei aqui, num bate-papo com o Bispo Betão, claro, eu queria compartilhar com vocês. E eu estava pensando, porque o nome desse quadro é Hakuna Matata. E Hakuna Matata é uma expressão do Quênia e ali da África Oriental, e na língua Swahili, né? E ele diz assim: Hakuna Matata é vida longa, viva, ou não tem problema, não tenha preocupação. Se a gente pensar só na expressão Hakuna Matata, você poderia trazer aquilo que nós temos de essência do Evangelho ou do Reino. Não é que você deixa de ter problemas ou que você deixa de ser uma pessoa com dificuldades quando você aceita Jesus. Isso é mentira da religião. Venha, faça isso, aceite aquilo, confesse isso e sua vida vai virar um mar de rosas. Isso não existe, é utopia. Mas quando você entende o teu propósito, o teu chamado, qual é o porquê de Deus ter feito com o ter te feito com esse desenho, você começa a parar de enxergar problemas, começa a parar de enxergar situações e dificuldades, aquilo que dificulta a tua vida, e começa a enxergar propósitos do porquê você está passando por determinada situação. Então, um exemplo, né, fazendo uma conexão com o que eu estou fazendo aqui na África e as outras pessoas do grupo, nós estamos aqui num intercâmbio de missões, né? E as pessoas, a gente tem algumas referências e chegamos aqui com algumas referências sobre a África e algumas expectativas que estão sendo alinhadas. E o que a gente já percebeu é que nós, na verdade, estamos entrando num centro de formação daquilo que é o conceito missionário dentro do mover apostólico. Não aquele conceito missionário tradicional de que você vai e faz apenas um trabalho social, ou apenas uma ajuda filantrópica, ou apenas um atendimento médico, ou como enfermeiro, ou ajudando como, sei lá, cabeleireiro, alguma atividade que você já exerça profissionalmente, ou que você tenha aptidão. Mas entender a formação missionária dentro do mover apostólico faz você enxergar outros limites e faz você enxergar que a tua vida tem sentido e tem propósito de existir. Por que você foi feito desse jeito? Com as pessoas com que você conversa, tem um propósito. Quando você começa a enxergar propósitos, você para de enxergar problemas. Então, Hakuna Matata, que é o nome desse quadro, tem praticamente tudo a ver. Foi por, né, a gente quis fazer um trocadilho por ser África, mas acabou entrando dentro do propósito. E nesse primeiro episódio, nessa primeira gravação, eu queria falar um pouquinho daquilo que a gente às vezes enxerga muito de problema no nosso ambiente. E quando eu falo ambiente, para você que está me ouvindo, pode ser o ambiente igreja, pode ser o ambiente escola, pode ser o ambiente trabalho, pode ser o ambiente família. E quando você está num ambiente, você não enxerga o teu propósito, você não consegue ter disposição para produzir, você não consegue ter disposição para fazer conexões, você não consegue ter disposição para render, para ver o fruto do seu trabalho e se alegrar. A única coisa que você consegue ver é imposição. Então, se você não gosta de estudar, você vai para a escola e você acha que tem alguém impondo alguma coisa. Então, o professor de matemática impõe que você faça algum exercício. O professor de história, de geografia, impõe que você estude para uma prova. E você vai por imposição dos teus pais que você não pode faltar.
ou porque você paga a mensalidade da tua faculdade, você não pode faltar. Então você faz por imposição. O teu chefe impõe que você entregue relatórios, que você entre em tal horário, almoce naquele outro horário, faça tantas vendas durante aquele período. Imposições. Quando você tem disposição, todas essas coisas continuam acontecendo, mas não existe o peso da imposição. Você tem disposição. Então eu tenho disposição para ir até a escola e fazer os exercícios de matemática porque eu entendo o propósito. Aquilo vai me ensinar a me organizar com as minhas contas, com as minhas finanças, a fazer negócios. Eu entendo que o propósito de estudar para uma prova de geografia e de história, isso vai me trazer consciência de onde eu vim, qual é o histórico daquele lugar, por que aquele povo se comporta daquele jeito, porque na aula de história e de geografia eu entendi. Não foi só uma decoreba para fazer a prova, tinha propósito, então eu me dispus a fazer. No meu trabalho, o chefe cobrou, tem as metas, tenho que fazer um relatório, tenho todas as atividades e as tarefas, aquilo deixa de ser imposição e passa a ter a minha disposição, que revela proatividade, que revela sugestões, uma pessoa engajada com o ambiente. Isso também se reflete na igreja. A religião trouxe um peso. A religião tirou a liberdade do Espírito que te dá disposição para ser o teu chamado, para responder o chamado que Deus te deu. Porque às vezes a gente enxerga o chamado de uma forma errada. A gente pega o nosso chamado e tenta encaixar na nossa rotina. Então eu vou para a igreja, eu tenho um chamado, eu sou um diácono, eu sou um pastor, e eu pego o meu chamado e eu encaixo na minha rotina. Então eu acordo às 6 horas da manhã, tomo banho, desço, tomo café da manhã, saio de casa, vou para o trabalho, pego o trânsito. No meu trabalho eu trabalho das 9 até as 6 da tarde. 6 da tarde eu pego o trânsito de novo, eu decido se eu vou para a igreja cumprir uma escala, ou se eu tenho uma outra atividade. Se eu vou para a igreja cumprir uma escala, eu tenho que chegar, arrumar as coisas referentes àquela escala, àquela tarefa, cumpro a minha escala durante o culto, acabou, fecho a igreja, vou embora para casa. Eu encaixo o meu chamado dentro de uma rotina, quando na verdade eu é que preciso me jogar, entrar de cabeça no chamado que Deus tem para mim. E o chamado que nós entendemos é que nós precisamos voltar a ser filhos de Deus. Nós nos distanciamos, nós nos desligamos de Deus, e esse chamado ele está rompido. Quando eu entendo Jesus e o sacrifício que Ele fez para restabelecer esse contato, essa conexão, eu deixo de enxergar o meu chamado como uma imposição, como algo que eu preciso encaixar na minha rotina, e eu começo a enxergar o chamado como o propósito principal da minha vida. Quando eu enxergo o meu chamado como propósito principal, eu tenho necessidade, não é por imposição, eu sinto falta de me conectar com Deus, de falar com Ele, de perguntar qual é o propósito das coisas, de perguntar o que Ele espera de mim, com o meu desenho. Ele espera que eu seja uma pastora, Ele espera que eu seja uma mulher de negócios, Ele espera que eu seja uma mãe que crie filhos debaixo da palavra, com princípios espirituais bem estabelecidos. Ele espera que eu seja uma pessoa que faça trabalho social. O que Deus espera com o meu desenho? Ele não chamou todos para serem apóstolos, nem todos para serem pastores, nem todos para serem evangelistas, mestres e profetas. Cada um tem um dom. Existe a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então eu queria que você refletisse a diferença da imposição para disposição. Se você tem enxergado o seu chamado, as suas funções ministeriais, a tua vida profissional, a tua família, pela imposição, isso tem trazido peso e tem trazido desgaste. Eu tenho uma péssima notícia para te dizer: só cantar a musiquinha do Hakuna Matata não vai fazer você resolver os seus problemas, e nem dizer que os teus problemas você deve esquecer, porque isso é viver. Transforme, pela renovação do teu entendimento, a maneira como você enxerga as coisas. Tire a imposição, coloque a disposição. Essa deve ser a nossa posição espiritualmente em todos os ambientes que nós passamos, em todos os ambientes que nós convivemos. Se tem muita imposição, está faltando disposição. A hora que eu enxergo os propósitos, eu inverto essa equação, eu aumento a minha disposição, então não sobra espaço para imposição.
No mesmo ambiente você tem pessoas que trabalham com disposição e tem pessoas que se arrastam com imposição. Seja a pessoa que vai fazer da sua vida uma vida que tem propósitos, uma vida que vai fazer valer a pena. E você vai poder dizer, Hakuna Matata, porque eu tenho disposição, eu não vivo embaixo de imposição, eu atendi o meu chamado e eu entendo quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Ah, mas eu não sei quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Eu então te faço um convite. Tenha um contato com o Criador do Universo. Volte a se conectar com aquele que criou o Universo e tenha essa resposta. Para que o Senhor me criou? Qual é o propósito de o Senhor ter me criado dessa maneira, com essas características? Um beijo da África, Sawubona, até o próximo.